Eu tô querendo falar sobre a questão de como buscar, né, terapia, né? Como que escolher um psicólogo? Eu acho que isso é tão sério que eu quis fazer um vídeo sobre isso, né? O que acontece, né? A gente tem, é muito difícil, eu vejo muitas pessoas tendo dificuldade de compreender para que serve cada profissional que a gente está falando aí da área de saúde mental, né, de trabalhar o psicológico. Então a gente tem vários profissionais que fazem uma série de coisas e às vezes as pessoas têm uma certa confusão de um profissional e do outro. Então assim, a gente tem psiquiatra, a gente tem psicólogo, a gente tem psicanalista, a gente tem psicopedagogo, a gente tem, enfim, terapeutas variados. Então a gente tem muitas profissões psis, né? E aí é bem importante as pessoas saberem a diferença, né, de cada uma e para poder saber o que procurar, né? Olá, estou vendo aqui José Ricardo, olá, Shel Mohamed, não sei se eu falei certo. Então, o que acontece, né, gente? Assim, a gente tem o profissional que a gente chama, por exemplo, psiquiatra. O psiquiatra, tá, é um médico que fez uma formação de medicina e depois da sua formação de medicina fez normalmente 2 anos de residência em psiquiatria, que nessa residência eles estudam quais os medicamentos, quais são os transtornos psiquiátricos, eles ficam normalmente nos hospitais psiquiátricos com pessoas que têm problemas, então eles se especializam nessa parte das pessoas que têm um transtorno e que aí precisa medicar. Então eles têm muito conhecimento na área de quais são os medicamentos para cada sintoma que tem a ver com um sintoma psiquiátrico. Então a pessoa está com um transtorno de ansiedade, ele vai saber qual o medicamento, ele vai saber diagnosticar se ele está com delírio, está com enfim, com alguma coisa desse gênero. Então a gente está falando de um psiquiatra. Só que o psiquiatra não cuida só, claro, de sintomas tão graves como esses de hospitalização. Também quando uma pessoa está com depressão, quando está com transtorno de ansiedade, quando está com alguns problemas desse nível, então ele pode ajudar dando um medicamento que vai colaborar e vai saber o tempo necessário para poder usar esse tipo de medicação. Normalmente, outros médicos às vezes passam também medicamentos psiquiátricos. No entanto, sempre é interessante um bom psiquiatra, porque ele normalmente vai saber o tempo que você vai precisar tomar aquela medicação. Então, por exemplo, eles têm estudos, né? Então, eles vão saber, por exemplo, que nesse caso, você precisa tomar o medicamento 6 meses, fazer um desmame de não sei quanto tempo. Então, isso vai prevenir, muitas vezes, que a pessoa não tenha aquilo que às vezes as pessoas têm muito medo, né? Que, por exemplo, ficar dependente, por exemplo, né? As pessoas têm esse receio de ficar dependente porque muitas vezes não souberam tomar o medicamento de uma forma correta. Então, ir num bom psiquiatra vai saber fazer essa diferenciação. Aí a gente tem também um outro profissional, né, que chama psicanalista, tá? Psicanalista, tá, é aquela pessoa que se especializou num tipo de abordagem que usa a psicanálise. Essa abordagem é uma abordagem que tem alguns teóricos que estudam, né, que trabalharam com essa abordagem. Então você tem Lacan, Freud, Melanie Klein, Winnicott, enfim, uma série de teóricos que trabalham com essa abordagem da psicanalítica. No entanto, tá, eu acho que isso que é uma ressalva que eu gostaria de falar com todos, é que existem alguns cursos de psicanálise, tá, tanto de pós-graduação como de formação, que permitem que pessoas de formações variadas façam esse curso a caráter de conhecimento, como filosofia, sei lá, como conhecimento. Só que essas pessoas que fazem esse curso não poderiam atender.
Porque para o nosso código, tá? O nosso código de leis, né? A lei brasileira, somente psicólogos e médicos podem fazer psicoterapia, tá? Então, não pode ter consultório, né? Não pode atender. Só que muitas vezes esses cursos, eu sei porque algumas pessoas já foram, que não são psicólogos, já foram fazer esse curso e vieram falar isso, pelo menos foi o que as pessoas me disseram, que nesses cursos, às vezes, aceitam que as pessoas comecem a atender lá com supervisão desses cursos, que não são cursos filiados ao MEC, tá? Porque para o MEC tem que ser psicólogo ou médico, que pode ter consultório. E aí, isso é um problema muito sério, tá? Porque essas pessoas, como é que são esses cursos de psicanálise? Eu não sou contra a abordagem, todas as abordagens são importantes, são interessantes. No entanto, uma pessoa que, por exemplo, agora eu vou falar do psicólogo. O psicólogo, ele vai fazer uma graduação de 5 anos, tá? Nessa graduação de 5 anos, o psicólogo vai estudar psicopatologia, filosofia, desenvolvimento humano, várias abordagens psicológicas, vai estudar psicanálise, vai estudar uma série de conhecimentos, técnicas de entrevistas, de psicodiagnóstico, de avaliação, os transtornos, vários transtornos, então transtornos... enfim, vai estudar psicopatologia, vai estudar tudo isso e técnicas também de psicoterapias e tudo mais. Vai fazer um estágio, tá? Também durante a graduação. E essa pessoa, depois dessa graduação, ela pode fazer uma formação, uma pós-graduação, pode fazer vários cursos de especialização em algum tipo de psicoterapia, tá? Então, essa pessoa, tá? Vamos pensar numa pessoa média, né, de psicologia, que vai fazer a graduação e uma especialização, normalmente especializações são de 3 anos, tem 8 anos de estudo. Essa pessoa de psicanálise, que faz esse curso de psicanálise, só tem o curso de psicanálise. Então, é uma coisa muito séria, que muitas vezes as pessoas que vão procurar terapia, elas não sabem, porque às vezes eu tô recebendo no consultório pessoas que foram, ou souberam de pessoas que foram para profissionais que não são habilitados para fazer atendimento psicológico. E isso é muito sério, porque a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de alguma coisa muito séria. Então, na hora de vocês escolherem um terapeuta, né, um psicoterapeuta, prestem atenção se essa pessoa realmente está habilitada. Olhem no código, no Conselho Federal de Psicologia, se essa pessoa tem um CRP, né? Pesquisem qual é o currículo dessa pessoa, peçam referência, tá? Existem pessoas aí que estão cobrando uma nota, tá, por atendimento sem ter o mínimo de conhecimento para fazer esse tipo de psicoterapia. Então, isso é muito interessante, muito importante, tá, que vocês prestem atenção. Então, o que acontece? Você tem pessoas que ou fizeram um curso de psicanálise ou um curso de terapia qualquer aí, e estão atendendo sem ter o conhecimento básico para poder fazer atendimento psicológico, tá? Então, atendimento psicológico é com psicólogo, tá? Isso faz diferença, a gente estuda, por isso que eu tô falando, né? Eu, particularmente, já tenho mais de 13, nem sei quantos anos eu tenho só de cursos, né? Porque tem mestrado 2 anos, uma formação 3 anos, o curso de graduação 5 anos, mais, enfim, mais a outro curso, mais, enfim, então são muitos, a gente estuda muito para poder fazer um bom atendimento. E aí, às vezes, eu tenho visto e eu estou muito preocupada, por isso que eu quis fazer esse vídeo, eu estou muito preocupada com as pessoas que estão aí, não sabendo como encontrar um psicólogo, estão aí, e agora que tem essa questão também do atendimento online, prestem atenção. Então, tem algumas coisas que vocês podem perceber para poder ver se o profissional... claro que o currículo, não necessariamente uma pessoa com muito estudo, ela vai ser melhor, né? Porque também tem vários outros fatores aí. Mas é algo para se ver. Outra coisa que vocês podem ver é o CRP da pessoa, né? Então, assim, normalmente, números menores são pessoas que têm mais tempo de formado do que números maiores.
é importante pedir referência. Então, assim, vai querer procurar um atendimento, procura, né, por outra pessoa, se já fez terapia com essa pessoa, se realmente teve resultado. É muito sério isso. E aí, por isso que é importante a gente saber a diferença. Então, assim, você tem lá, como eu já falei, do psiquiatra, tem aqui eu falei agora do psicanalista. Existem psicólogos que também fazem especialização em psicanálise, que tudo bem, mas aí é diferente, percebe? Foi um psicólogo que estudou 5 anos de graduação e depois fez uma especialização em psicanálise. Aí tudo bem, mas uma pessoa que não fez a base de psicologia, que são esses 5 anos, faz diferença, tá? A gente tem uma série, o profissional não estuda 5 anos nada, né? A gente estuda muita coisa. Eu sou professora de graduação na Santa Úrsula, e a gente vê o quanto que o coordenador, né, tem um cuidado enorme de construir uma grade, até porque o MEC, o Conselho também Federal de Psicologia, pede quais são as bases desses estudos. Então, é muito importante. E aí, a gente tem também algumas pessoas que se intitulam como terapeutas, tá? Terapeutas, teoricamente, qualquer pessoa poderia dizer que é terapeuta de alguma coisa. Então, eu sou terapeuta de bala, sei lá, eu acho que bala é terapêutico. Então, eu posso dizer que eu sou terapeuta de bala. Sou terapeuta canina, porque eu acho que cachorro é terapêutico, então eu faço uma terapia canina. Terapia, tá? O termo terapia não necessariamente quer dizer que é um psicólogo. Então, isso é claro que a gente, na hora de falar corriqueiramente, a gente pode falar, tô indo pra terapia. Ok, mas isso... E às vezes, esses profissionais que não são habilitados, eles se usam desses termos que abrem brecha para qualquer coisa, para vender algo que eles não estão informando. Então, a gente tem que estar muito atento. Então, vocês vão estar... O que vocês têm que perceber? A pessoa está te intitulando como terapeuta, pergunta, você é terapeuta, mas você é psicólogo? Se a pessoa diz que você vai perguntar ao CRP, você vai lá no site, no Google, procurar no CRP, no Conselho Regional de Psicologia ou no Conselho Federal de Psicologia, você vai botar o nome da pessoa e o número do CRP e ver se realmente aquela pessoa, ela está habilitada e ela é psicóloga, tá? Então, isso é muito importante. Eu estou vendo aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não sei se tem outras pessoas de outros estados no Brasil que podem até comentar, podem escrever aqui, mas eu tenho visto e tenho recebido informações de pessoas que estão pagando uma nota por atendimentos de pessoas que não têm qualificação mínima. E essas pessoas não cobram nem o valor que normalmente se cobra no atendimento psicológico, quer dizer, que o conselho coloca como a média. A pessoa cobra ainda um valor enorme, que aí pressupõe que ela é uhul, e não é. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Isso, eu acho que isso tá falando aí de um problema de saúde, um problema público aí, né? De saúde pública mesmo, porque tem muita gente que está sendo enganada. Então, é muito importante que a gente possa informar essa situação. Então, tá. Então, a gente tem lá o psiquiatra, que eu já expliquei o que é. Temos o psicanalista, que não necessariamente psicanalista, infelizmente, tá? Curso de psicologia, tá? Por exemplo, eu aqui no Saber Psi, eu dou curso de formação em Gestalt terapia. A Gestalt terapia é conhecimento específico para quem é da psicologia. Então, o conselho não me autoriza, e eu também não gostaria, porque eu acho que isso é antiético, dar aula para quem não é psicólogo, tá? Porque a Gestalt terapia no Brasil é conhecimento específico para psicólogo. Só que a psicanálise, como eles se intitulam como uma coisa à parte da psicologia, tá? Fica abrindo brecha para como se fosse filosofia. Então, eles acham que qualquer um pode fazer curso. E ainda tem um absurdo, tá? E aí é a minha opinião, de dizer que, pelo menos uma pessoa me disse que esses cursos disseram, não sei se é verdade, mas assim, né? Que ainda tem que quem não faz, tá? Quem faz esse curso de psicanálise
sem ter feito o curso de psicologia, ainda seria melhor porque não tem preconceito. Isso é um absurdo. É dizer que quanto menos conhecimento, melhor. Eu acho que hoje, no século XXI, a gente sabe que quanto mais conhecimento, melhor em tudo, né? A ignorância, ela impede a gente a conhecer as coisas e sermos melhores. Então, assim, se alguém me diz que isso é lá na época da Inquisição, que diz, olha, você só pode ler livros quem tem, sei lá o quê, e se quem sabe, né, menos é melhor. Eu acho que isso é um pouco complicado. Então, mas enfim, então esses cursos às vezes autorizam pessoas a fazerem qualquer um, só que não tem como. E aí uma questão que é muito prática, só para vocês entenderem, quem faz o curso de psicanálise sem ter feito psicologia não pode fazer concurso público, não pode abrir consultório, não pode fazer recibo de atendimento, porque não é psicólogo, não tem o CRP, então não pode fazer. Então vocês já mostra, tá? Já mostra pra gente que isso não é legal, né? Não tem respaldo legal. Mas, no entanto, tem pessoas que querem algo mais rápido, mais fácil e procuram esse tipo de formação rápida e atendimento rápido, mas isso não é. Mas o que me preocupa são as pessoas que não sabem e que estão procurando atendimento porque precisam e muitas vezes são enganadas porque essas pessoas não informam. Então, isso é muito importante. Viu que é psicanalista, não tem CRP? Pergunta, tá? Tá dizendo que é terapeuta? Especifica. Terapeuta como assim? Você é psicólogo? Não é? Ah, tá. Tá? Então, tem até um vídeo no YouTube que eu falo da diferença entre psiquiatra e psicologia. Quem quiser dar uma olhada lá no Saber Psi, no YouTube, no canal do Saber Psi, tem mais explicando sobre isso, tá? E aí, a gente também tem essa questão das terapias, né? Hoje em dia a gente tem uma série de terapias que não necessariamente não precisa ser da psicologia. Então tem terapias de vidas passadas, terapia holística, terapia, enfim, das pedras, terapia das águas, terapia, enfim, tá? Isso não quer dizer que é da psicologia. Então, isso não quer dizer que a pessoa é psicólogo. Na verdade, o conselho, ele fala que você não pode, um psicólogo, não poderia colocar numa mesma propaganda, tá? A psicologia com outras coisas que não são respaldadas cientificamente. Então, por exemplo, tá? Eu não faço isso, mas se eu trabalhasse com terapias de vidas passadas, eu não poderia colocar psicóloga e terapeuta de vidas passadas. Por quê? Porque terapia de vidas passadas não é científico, só por isso. Então, como não é científico, eu não posso colocar, isso está contra o código lá de ética do Conselho de Psicologia. Então, mas algumas pessoas têm cometido esse equívoco, então a gente tem que também pensar se um profissional que está usando algo que não é científico, se isso faz, né, se eu acho isso, vamos dizer assim, um profissional que eu acho que vale a pena eu ir ou não, né? E aí eu acho que é importante cada um pensar e escolher de acordo com isso, né? Então, basicamente era isso que eu gostaria de falar hoje. Não sei se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer uma pergunta aqui. Então, vou só respaldar, né? Vou recapitular, melhor falando. Recapitular o que eu tô querendo dizer de como procurar um psicólogo. Então, assim, por exemplo, se você quer procurar um psicólogo, tá? Qualificado, com alguém que você sabe que vai ter um bom currículo, alguma coisa, vai ser atendimento particular, o ideal é você pedir uma indicação, tá? Uma pessoa que você conheça, ou uma pessoa que você já foi atendido por essa pessoa, verificar isso, tá? E aí você vai com um pouco mais de garantia. É claro que a gente sabe que não é só currículo, não é só, né? A gente tem que olhar esse currículo também, se a pessoa é psicólogo, quanto o CRP, para quem não é da psicologia, só para a gente ter um CRP, que é tipo um CRM, só que de psicologia é CRP. Então, no Rio de Janeiro é 0,5, né? Então, sempre começa com 0,5 barra e um número. Quanto menor esse número, mais tempo de formada a pessoa é, tá? E aí, quanto maior o número, menor a pessoa é formada há menos tempo.
ou formada ou entrou no Conselho de Psicologia há menos tempo, tá? Então isso é uma base pra gente ter assim, esse profissional é mais antigo, é mais novo, isso é uma coisa legal pra você saber também, né? Outra coisa que você pode fazer é procurar no Google, tá? Procurar no Google o currículo dessa pessoa. Se essa pessoa for pesquisadora, professora, tem mestrado, como é o meu caso, por exemplo, a gente tem também o currículo Lattes, tá? No currículo Lattes, aqui no Brasil, a gente tem os professores, pesquisadores, quem faz mestrado, tem um currículo lá, né, que tem assim, as formações, quando se formou, quais são os cursos que fizeram, enfim. Lá, assim, algumas coisas até nem tem tudo lá, porque às vezes é complicado, você tem que, né, fazer, atualizar, mas é algo para vocês verem. Outra coisa também que vocês podem fazer se vocês quiserem procurar atendimento assim mais social, atendimento comunitário, né, que é um valor menor do que o que a tabela, porque o CRP, o Conselho Federal de Psicologia, ele estabelece uma média de atendimento, que não é necessariamente você tem que seguir, mas é uma base de quais são os valores desse atendimento. A gente tem 3 colunas, tá? Tem do mínimo, do médio e do máximo, tá? E cada coluna dessa tem um mínimo, né, um médio e um máximo, assim, tem um valor mínimo e máximo. E aí é mais ou menos uma orientação. Então, por exemplo, quem é recém-formado provavelmente vai estar cobrando ali na primeira coluna, né? Que eu não lembro como que tá agora, mas há um tempo atrás era mínimo de R$80. Então você tem noção de que um recém-formado vai estar cobrando normalmente R$80. Aí tem a coluna do meio, que se eu não me engano é por volta de R$200, e a coluna máxima que é por volta de 300 ou alguma coisa assim. Então, ali é um direcionamento para quem está se formando e para quem vai ser atendido, saber mais ou menos. Claro que o mercado, às vezes, pode ser diferente. Uma coisa no Rio de Janeiro, outra coisa numa cidade pequena. Talvez numa cidade pequena, o recém-formado não vai cobrar R$80, né? Talvez vai cobrar um valor menor. E talvez no Rio de Janeiro, R$80 não vai ser cobrado. Não sei, tô dizendo assim, que é uma para vocês terem uma ideia, tá? Aí, todo o valor, o que é atendimento comunitário? Todo valor menor do que o mínimo que o conselho estabelece. Então, nesse caso, vamos imaginar que é R$80, qualquer valor menos de 80, a gente está falando de um atendimento social, tá? Comunitário. É claro que esse social e comunitário tem de todos os tipos. Aí, se eu puder, né, recomendar, o que eu recomendaria para vocês, né? Eu recomendaria que vocês fossem procurar centros de formação de psicologia, de pós-graduação ou de formação. Eu até acho que formação é melhor do que a da pós-graduação, porque nesses institutos de formação, vocês têm pessoas que estão estudando, né, fazendo aquela especialização que normalmente são de 3 anos, né, a média, e aí nessa formação a pessoa tem que atender com supervisão. Então você vai pagar um valor menor do que esse normalmente, tá? Menor do que esse de R$80. No entanto, você tem uma garantia que esse atendimento está sendo supervisionado por um profissional com mais experiência, tá? Se você vai para um atendimento comunitário em outros lugares, você pode correr o risco, tá, dessa pessoa não estar fazendo supervisão, ou não ter feito, ou não estar estudando, não ter feito. Então você vai pagar pouco e corre o risco, não estou dizendo que sempre é assim, mas corre o risco desse atendimento não ser de uma qualidade melhor, porque uma pessoa que recebe pouco, ela provavelmente não vai ter dinheiro para poder pagar um curso e uma supervisão, e isso pode comprometer então a qualidade do seu atendimento. Quer dizer, isso pode, tá? Porque a gente tem pessoas também que reservam o seu horário, alguns horários da sua agenda para atendimento comunitário, tá? Que aí o atendimento comunitário pode ser um valor menor do que o que é estabelecido para essa pessoa. Então, essa pessoa cobra sei lá quanto, ela faz algumas pessoas para pagarem menos por
aí o critério que a própria pessoa vai estabelecer, tá? O próprio profissional. Então isso é importante vocês terem noção, porque isso vai, por exemplo, se você vai no centro de formação de psicologia, né, de uma abordagem psicológica, aí pode ser de várias, aqui no Saber Psi a gente tem atendimento comunitário, né, que são os estudantes da formação de Gestalt terapia, que estudam aqui e que aí atendem para um preço social. E essas pessoas são supervisionadas por um profissional mais qualificado, né, com gabarito, enfim, com conhecimento, para que esse atendimento seja de melhor qualidade. Então, se você, em outros centros, né, de todas as abordagens de psicologia, isso também tem. Então, isso é uma forma de vocês se protegerem, porque, claro que pode ser que você não tenha empatia com aquele profissional, mas isso faz com que você possa ter uma garantia de que esse atendimento seja um pouco mais de qualidade e tenha alguém cuidando do profissional que você está indo, ok? Espero que você tenha gostado, que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiser fazer perguntas, comentários, pode escrever aí embaixo, que eu vou ter um prazer de fazer outro vídeo tirando as dúvidas, comentários. Mas eu acho que esse vídeo eu quis fazer exatamente para esse público, para essas pessoas que estão aí, que não têm conhecimento, não sabem das diferenças entre psicologia, psicoterapia, psicanálise, né, psiquiatria, e que podem estar aí sendo enganados. E isso é lamentável, porque o Conselho de Psicologia, ele só, pelo que eu sei, tá? A gente pode até, quem quiser souber diferente, pode comentar aqui embaixo, mas pelo que eu sei, ele só pode atuar para aquela pessoa que está dizendo, sou psicólogo, tá? E não é psicólogo, ou aquela pessoa que é psicólogo e faz alguma coisa errada. Então, se a pessoa se diz terapeuta, se diz, sei lá, constelador, que também tem, né? Ou qualquer coisa desse gênero, e não diz que é psicologia, que é psicólogo, infelizmente o conselho ele não pode fazer nada, ou ele não faz nada, e aí a gente fica, as pessoas por falta de conhecimento acabam enfim, achando que estão levando alguma coisa e estão levando outra. Então quem souber de pessoas que querem procurar terapia, não sabem como procurar, achar que esse vídeo é interessante, pode comentar aqui, compartilhar esse vídeo, porque eu acho que é muito importante para que as pessoas não sofram as consequências de um mal profissional, ok? Então, um beijo, espero vocês em outro vídeo e até logo. Tchau!